Olá pessoal, muito bom dia. 8 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Que esta semana seja uma das melhores da sua vida e será, basta você acreditar. Pensamento positivo é o princípio de todos nós. Se você tem um pensamento positivo, tudo vai dar certo e que não tem como não dar, tá bom? Eu aprendi isso aí com um grande amigo meu. Eu me lembro sempre, né, ele falou: olha, você vai sempre lembrar disso, dessa frase infeliz. Ele não falou desse jeito, mas foi uma frase infeliz que há mais de 30 anos eu estava em um corredor, o hall, hoje o pessoal fala hall, de um hotel aqui em São Paulo, o hotel ali na rua Marquês de Paranaguá, no bairro da Consolação, zona central de São Paulo. Uma madrugada, eu conversando com o nosso inesquecível, saudoso Beto Carreiro, a gente tinha uma conversa física 2 vezes na semana e sempre na madrugada, quando ele chegava da sua fazenda lá em São José do Rio Preto, ele tinha alguns trabalhos na sua agência de propaganda, a JBS Propaganda, e também com o Gugu Liberato. Ele era sócio do Gugu Liberato e ele participava de alguns eventos, programas lá do SBT. E ele me disse, aliás, quando o Beto Carreiro me ajudou muito nesses empurrões através da carreira artística do rádio, especialmente. E todas as propostas dele eram para que eu saísse de São Paulo. E eu era casado novo ainda, né? Primeiro casamento. Então você tem que pensar bastante. Mas aí eu lembro como hoje. Depois a gente riu e tal, mas e eu estou lembrando até hoje. Estou lembrando até hoje. E eu passo isso para você, né? Tem alguns tiques do Beto Carreiro que eu peguei dele e tinha alguns hábitos alimentares que ele tinha, aliás, que eu tinha, que eu soube depois que ele tinha também, e vice-versa. Então a gente se deu muito bem é, nesse plano terreno. Em um determinado dia ele fez uma outra proposta, aí eu falei: ô Beto, e se não der certo? Olha só o embate disso. E se não der certo? E para quem conheceu o Beto Carreiro, dificilmente você encontrava ele com a cara de bravo, assim, uma cara de cara feia, como nós falamos no interior, né? E ele pegou os dois braços e colocou nos meus ombros. Falou assim: olha, vou falar um negócio para você. Ele me chamava de Xavier. Xavier, eu vou falar um negócio para você. A partir de hoje, nunca mais você diga isso aqui, se não der certo. Se você diz isso, você já está mostrando e até torcendo para que não dê certo. De forma espiritual, você está torcendo para que não dê certo. Então, nunca mais diga isso. E eu aprendi isso com ele. Eu passo isso para as pessoas que eu conheço, mas a minha filha especialmente, quando ela está conversando comigo, ela lembra disso. Eu comento, né? Eu faço questão de comentar sobre esses detalhes da vida, porque a gente tem que pensar o seguinte: para quem não sabe, a semana não começa na segunda-feira. Até o dia já diz segunda, né? Na verdade começa domingo. O dia começou ontem. Mas independente disso, não importa. Todo dia é um novo dia. E para você que está me ouvindo aí, me assistindo, eu desejo que você tenha um dia maravilhoso e tudo vai dar certo. Você pode ter certeza, não é só frases de efeito, porque nós temos o costume de falar frases de efeito, mas a gente tem que sentir. Cada postagem que eu faço, eu costumo dizer isso. Não é porque, às vezes, sou eu que escrevo. Você percebe quando eu escrevo. Quando são postagens de parceiros, eu não coloco nada, eu não posto nada que eu não esteja de acordo com aquilo que estou postando. Necessariamente, pode não ser minha opinião, mas eu estou aqui em prol de você, individualmente, mas de milhares de pessoas. Isso aqui também é uma missão, sabia disso? Isso aqui é uma missão. De repente pode ser substituído por quem? Por alguém que está aí num espaço de 30 mil pessoas batendo papo, conversando cotidiano, aquelas conversas. Hoje tem muito podcast. Eu quero fazer aqui uma crítica, porque não com excesso, mas o podcast ele foi criado para quê? É uma referência do rádio. Eu entendo como isso.
Só que, é claro, com a tecnologia, o podcast virou um talk show. Mas tem muita gente que, é muita gente, não são poucas, infelizmente. Eu desisto até de assistir o convidado, porque é irritante cada vez, eu já falei isso, mas não querendo ser repetitivo, mas você acaba sendo. Tem alguns podcasts aqui, eu vou falar alguns, mas são vários, que eu vou destacar só os bons, pouco a pouco eu destaco os bons. Como é que você convida alguém, inclusive gente famosa, gente que, não sendo famosa, mas é uma autoridade, uma figura pública, que tem o que dizer, e você mesmo não sabe entrevistar o seu convidado. Pior do que isso, você fala palavrão. Você falar pô, não é palavrão. Você falar caramba, não é palavrão. Mas o pessoal ultrapassa. Não, e acha que é engraçado. E o pior é que as pessoas riem, né? Eles dão gargalhadas, eles riem, dão gargalhadas sobre isso. Eu aprendi que isso aqui é ignorância, é burrice, é gente imbecil que apresenta podcast falando palavrões. E tem público, pior que tem público. Então, eu sinceramente, eu parei de às vezes se para assim e fala, poxa, como que é o ser humano? O ser humano é isso que a gente vê aí. Tem gente boa, gente ruim, gente ignorante, gente imbecil, igual esses apresentadores de podcast, que eles querem aparecer mais do que os convidados e a cada frase, pode observar, a cada frase, palavrões. Aí de repente sempre tem alguém, né? Ô Ligeirinho, mas você tá por fora, você tá ficando velho e tal. Ó, meu amigo, o velho, a velhice é a experiência de vida. E isso nunca vai sair de moda. O respeito às pessoas. Palavrões é pra gente canalha, desculpem. É pra gente imbecil. Quem não sabe falar corretamente, e não precisa ser o português corretamente, porque ninguém diz corretamente o português, a não ser que sejam professores. E ninguém usa o português, por exemplo, os compositores, os grandes compositores, né? Eles, quando escrevem a interpretação do artista, ele não pode seguir exatamente. Então, o mas é o mais, e por aí vai. Então, até o bolo, né, ele sai pronto quando você coloca um ingrediente que vai fazer o bolo crescer. Não é verdade? Então, é por aí, a vida é fácil, nós que complicamos. Pelo menos eu penso dessa forma. E é claro que as opiniões das pessoas, as opiniões, elas são individuais. E ninguém, a gente tem que pensar isso, igual aqui. Graças a Deus, a maioria das pessoas que nos segue são pessoas maravilhosas. E você que está me ouvindo, me assistindo, são pessoas maravilhosas, porque o intuito aqui também, nesse espaço, é você aprender. E eu aprendo junto com você. Quando tem essas frases de efeitos, é para melhorar a sua vida. Eu tenho certeza, eu recebo recados que melhora a sua vida. A notícia, quando nós colocamos notícias aqui, são notícias que vai mudar o seu dia também. Você não tem tempo para acessar um site, um portal, você pode vir aqui na rede Ligeirinho do Rádio, no Ligeirinho do Rádio, você vai ter notícias. Ô Ligeirinho, mas não tem notícia da Fazenda, não tem notícia do BBB. Olha, não me leve a mal. Eu tenho até familiares que, claro, tem gente que fala, eu não gosto do BBB, eu não gosto da Fazenda, mas está lá todo dia à noite assistindo, não é? Nada contra, mas eu não publico esse tipo de conteúdo. Já é por uma questão até aqui nós reunimos a nossa produção, então quando a gente foi colocar esse projeto no ar, se você gosta do BBB, da Fazenda, você vai lá no site e tal. Eu coloco notícias que interessam de modo geral as pessoas, as famílias. Eu não considero, sinceramente, principalmente esse está no ar agora, né? A Fazenda, eu não preciso assistir para ver que ali é um verdadeiro lixo produzido pela Rede Record de televisão, que pasmem, né? Uma coisa tem a ver com a outra, claro que tem a ver. A dona da Rede Record é a Igreja Universal. Né? Então, eles não usam a política exatamente como deveria. Claro que você não tem que, ali toda a programação, aliás, até poucos anos atrás eles faziam isso, toda a programação colocava a igreja dentro da sua televisão. Aí é individual de cada um. Agora, é muita hipocrisia. Alguns anos atrás, você colocar ali, olha, não pode... A Record fazia isso aí. É que as pessoas que trabalham na Record, trabalham na televisão, têm medo de falar o que eu digo. Eu não dependo de nenhum de vocês, né? Eu quero que vocês se lixem, porque é hipocrisia total, né? Ali você é o quê? Uma escola
de orgia, é uma escola de você aprender, é uma escola de sexo, né? Uma escola de drogas. Rede Record, A Fazenda. Isso é artístico? Isso é art show? Isso é uma zona de meretrício mesmo. Desculpe aí, né? Porque a profissão mais antiga você sabe qual que era. Então, isso aí promove justamente isso. Aí você vem com isso, não é influencer, é youtuber. Esse pessoal não tem ofício. Você trabalha no quê? Eu sou youtuber. Eu sou influencer. Influenciador de quê? De porcaria, de zero à esquerda. Você não aprende nada com isso. Então, as razões estão aí, que eu estou dizendo para você. Eu não vejo nenhum conteúdo nessa porcaria de A Fazenda. Mas tudo bem. Eu respeito você que assiste, que é um divertimento. Como divertimento, de repente, pode ser isso. Porque, pessoal, o que a televisão brasileira, todas elas, o que eles brigam é pela audiência. E a audiência dá dinheiro, dá muito dinheiro, não é verdade? Então é isso. Alguns usam o nome de Deus em vão, aliás, muitos usam o dinheiro de Deus em vão, compram horários na televisão, no rádio, caríssimos, para enganar as pessoas. Claro que não são todos, né? Mas eu também entendo o seguinte, é igual o negócio de... É discutível, por isso que eu não gosto de discutir. Apesar que eu estou batendo um papo com você, não estou discutindo. A fé é o que vale. Se você tem determinado... a sua religião, né? Vamos falar de religião. Se você tem a sua religião ou não tem, pouco importa. O importante é que você é um ser humano capaz de assimilar o que é o certo e o errado. Essa questão de dízimo, de ofertas, tal, eu não discuto porque é a fé da pessoa. Agora, que tem hipocrisia, tem. Na televisão, a Record é uma delas. É hipocrisia total. Você observe, voltando aqui, alguns anos atrás, não, a Record ela não anunciava cigarro, que é uma droga, né, social, e não anunciava bebidas alcoólicas. A hipocrisia volta em 2021. Eles anunciam a caninha 51, a cachaça 51, cerveja, eu mesmo vi essa semana. Eu ri, eu olhando isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, é tudo por dinheiro, né? Então, não fale, sabe, eu sou isso, tal. Eu sou homem de só uma palavra. Isso aqui a gente falava antigamente, né? Não existe isso. Aliás, tem algumas frases de efeito que foi feita por brasileiro, só pode ser, né? Eu sou homem de só uma palavra, quer dizer, você vai morrer com uma palavra só? Não. Eu acho que é mais digno a gente errar. Claro, não pode errar sempre, mas você, tudo bem, vamos lá. Nós estamos 24 horas no ar, não é? Todos nós, vivos. Tem que estar vivo. Então você tem 24 horas de oportunidade para que você melhore. E não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum se você mudar, para melhor, é claro. Então, quando a gente também, isso aqui vai para vários caminhos, vários horizontes. Quando você diz assim, eu sou um homem de uma palavra só, isso serve para a mulher também. Né? Nós temos um público muito grande de mulheres. Então, por que isso? Você pode mudar de opinião a hora que você bem entender. É ou não é? Você pode, de repente, ver qualquer assunto, duas versões. De repente você muda de opinião. Não tem mudanças de opinião política, não tem opinião sobre artista, opinião sobre seu irmão, sobre a sua irmã. De repente você aquele negócio, a outra, né, mais uma frase de efeito. A primeira impressão é que fica. Quem inventou isso? A primeira impressão é que fica. Claro que eu sou de outra geração, mas isso a gente não coloca hoje em prática. Nem sempre a primeira impressão é que fica. Eu posso dizer isso por mim. Conheci um determinado momento uma pessoa que eu tinha já uma visão negativa dessa pessoa. Quer dizer, eu já vim com o histórico de uma visão negativa. Aí que está o negócio. Eu sempre fiquei na minha. Sempre. Eu acho que o recado que eu posso dar para você é isso. Não fique acumulando e principalmente divulgando coisas erradas das pessoas sem você ter a certeza de que é verdade. Aí que tá. Aí quando eu tive a oportunidade, isso é coisa de Deus mesmo. Você conhece essa pessoa? Olha, se eu fosse falar para ela a propaganda negativa que fizeram dela, impressionante. Mas como hoje eu sou amigo dessa pessoa, depois, é claro, num ambiente descontraído, eu comentei e nós gargalhamos. Porque é isso, as pessoas elas colocam uma visão e ponto final. E elas deterioram
ou tenta pelo menos, né, deteriorar essa pessoa. Isso na vida da gente, não, eu não estou falando de pessoas famosas, celebridades, estou falando de pessoas, gente, você que está me ouvindo agora. Então tome muito cuidado, as pessoas que falam muito mal das outras, e quando você vai conhecer essa pessoa, não é bem assim. E foi isso que aconteceu comigo. Eu conheci essa pessoa, comecei a dar chance para que ela falasse, para que ela tal, e depois de muito tempo, eu comecei a admirar essa pessoa. E comecei a observar que tudo que as pessoas falavam negativamente, de forma negativa dela, era tudo conversa fiada. Eu tenho certeza que você tem alguém que você já conheceu, né? Desta forma. Da mesma maneira, eu cansei e até parei de ficar justificando certas coisas, principalmente eu que sou hoje, ou há muitos anos atrás, mas principalmente nas redes sociais, eu sou novo para muitas pessoas. Eu sou novo para muitas e muitas pessoas, só que eu estou aqui há quase 40 anos nesse meio, no meio rádio, no meio artístico, gravadoras, ligado também à televisão, muito embora eu nunca trabalhei em televisão, por falta de oportunidade não, porque eu optei em trabalhar em outras áreas, mas no artístico. Quantos e quantos artistas eu conheci, inclusive aqueles que você é fã, aqueles que infelizmente já se foram, estão em outro plano espiritual, mas no fundo, todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas são iguais, se você tem a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Por quê? Porque quem vangloria, mas isso, a culpa não é sua, é o mundo que faz isso, não é? E também a gente fala Brasil, mas não é Brasil, isso aqui é mundial. As celebridades são tratadas como se fosse Deus, deuses. Sempre foi assim. E quem vai querer mudar o mundo ligeirinho do rádio? Não. Eu estou fazendo um comentário que é assim. E de repente, se é bom para você, olha, eu sou fã vamos lá, colocar aqui, da Anitta. Ela tem milhões de seguidores, jovens e pessoas, mas a maioria são jovens, né? Ah, mas a Anitta é assim, a Anitta é assada. Não importa. O que importa é o seguinte: você é fã dela, seja fã. Né? Como artista, como empreendedora, eu já li o perfil dela. Ela é uma pessoa que é jovem ainda, tem uma cabeça que é a cabeça do futuro. Essa Anitta, eu não estou elogiando, eu estou falando a verdade. Mas eu vejo nas manchetes, nos jornais, só falando mal dela, do lado, né, obscuro que todos nós temos. Pelo fato de ela ser uma figura pública, de repente ela dá uma declaração, né, ela coloca uma frase de efeito e fica. Na grande mídia, eu não faço parte da grande mídia, eu estou falando dessa mídia ardida que ela faz questão de dar uma manchete mentirosa e depois ela não conserta. Estou falando bem numa linguajar popular, não é? Então, é isso que eu quero dizer. Todos nós erramos, mas todos nós acertamos. É isso aí, tá bom? Agora vamos aqui a uma notícia legal, boa, né? Apesar que isso aqui é um bate-papo com vocês, que eu fazia no rádio, viu, gente? Estou aqui sem fundo musical, porque eu acho que é bom no seco. Olha que bacana, eu não gosto de falar assim, sou fã. Se fosse para falar que eu era fã de alguém, seria justamente do Beto Carreiro, que eu convivi com ele, uma pessoa milionária, já era rico, já era famoso quando eu conheci, mas eu sinceramente, eu conheci muitas pessoas, vou repetir, da área artística, mas eu nunca vi uma pessoa tão simples, tão humilde, como o nosso querido Serginho, né? Sérgio Murad, nosso querido Beto Carreiro. De homem de comunicação, teve o seu personagem que é conhecido mundialmente. A Disney no Brasil é o Beto Carreiro World. E muita gente dessa geração fala, poxa, mas peraí, eu estou ouvindo o Ligeirinho do rádio, mas o Beto Carreiro não é um parque? Exatamente, mas o Beto Carreiro existiu. Né? Antes disso aí teve um homem, um projeto, uma idealização. Bom, aproveitando já, antes de falar aqui dessa notícia maravilhosa, eu quero convidar você, que está nos ouvindo, para ir até aqui, ó, Estação Imprensa. Lá também é o espaço onde nós todo dia temos postagens, lá é só vídeo, que aqui também se transforma em vídeo, e a gente tem lá um conteúdo que eu acho que vai agradar a você, tá bom? Dê um pulinho até lá no YouTube, Estação Imprensa, e é claro, né, se você gostar, né, ninguém é obrigado a nada, se você gostar, e eu tiver o prazer, a alegria, a honra de ter você como inscrito, lá é para se inscrever, né? Inscreva, viu? E sempre que você se inscrever, aí tem um sininho lá. E sempre que tiver novos vídeos, automaticamente o YouTube avisa para você, tá bom? Muito obrigado você que nos segue aqui no Facebook,
E a extensão também é aqui, o Estação Imprensa, onde nós fazemos o trabalho praticamente igual a esse aqui. Claro que é uma plataforma diferente, aí você segue um jornalismo diferenciado na questão, mas o bate-papo é o mesmo, tá bom? É isso aí, gente. Segunda-feira abençoada para você. Eu falei do Beto Carreiro, né? E agora eu quero falar de outro mestre da televisão brasileira. Esse homem aqui, olha, ele precisa ser levantado, quando a gente fala levantar das mãos, né? Porque esse aqui é um empresário honesto. Ele sempre foi honesto, pagador de impostos, né? Tentou entrar na política, ainda bem que ele não entrou. Ou será que seria bom? Não sei, fica aquela dúvida até hoje, né? Porque ele não entrou na dúvida. Estou falando do mestre Silvio Santos. Esse aqui é o homem do rádio também, começou no rádio. E o Silvio Santos aí, né, há décadas, né, sempre povão, né, ele não fica sem o seu público. E agora por questão da pandemia, saúde e tal, está afastado há algum tempo aí do SBT, dos seus programas de televisão, mas o Silvio Santos é uma figura maravilhosa, né? Bom, vamos lá. Sem Silvio Santos, Teleton bate a meta de 30 milhões de reais. O programa recebeu vários convidados de diversas emissoras. E para quem não sabe, né, eu, Edson Xavier, nós somos parceiros oficiais também do ACD Teleton. E eu, assim como vários colegas de emissoras de rádios, televisão, né, pessoal que trabalha no jornalismo, nós estamos de castigo também esse ano. Tomara que o ano que vem a gente volte lá para o SBT para fazer aquelas reportagens maravilhosas, entrevistar também personalidades, mas principalmente, né, o intuito é esse, bater um papo com as pessoas com deficiência, as crianças, as mães, os pais, os seus representantes e falar sobre a necessidade de a gente se abraçar sempre, né? Todos os anos, todos os dias, na verdade, porque o evento é uma vez por ano, mas a ACD, que eu conheço muito bem, né? O pessoal da ACD, um beijo no coração de vocês. A ACD, a Teleton, é um trabalho diário e o mais importante, cada centavo que você ajuda é destinado às pessoas e às crianças com deficiência. Pode ter certeza absoluta. Bom, vamos lá então. A gente fica feliz porque a meta, de um jeito ou de outro, graças a Deus, é batida, né? Então o Teleton 2021 conseguiu atingir a meta de 30 milhões após 15 horas de maratona no palco do SBT, aqui em São Paulo. Pela terceira vez consecutiva, Silvio Santos não comandou o encerramento da atração e foi substituído por sua filha Patrícia Bravanel, que dividiu o palco com Celso Portiolli e a dupla Simone e Simaria. Houve uma tensão com a preocupação de não alcançar o objetivo final, tanto que a apresentadora Eliana chegou a alertar o público por volta das 21h40. Tudo é difícil, né? Nós estamos aí numa pandemia, então a verdade é que nós temos 20 milhões de brasileiros desempregados, muito embora a mídia, essa mídia mentirosa, diz que nós temos 14 milhões de desempregados. É quase 20 milhões. É quase 20 milhões. Bom, tem gente que está promovendo use máscara se quiser, não é? Use máscara se quiser e que se dane. Bom, até onde eu sei, quem morreu não volta para esse universo, pelo menos para cá não volta. Então é muita hipocrisia política também. Bom, na 24ª edição do Teleton em prol da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, teve as participações especiais da Maísa, Ivete Sangalo, Pablo Vittar, Sabrina Sato e Ana Hickman. Com exceção da Band, todas as emissoras cederam seus artistas. Ué, por que a Band não cedeu? Que vergonha, hein? Band não cedeu? Tô sabendo agora. Bom, ao longo do especial, houve muita brincadeira, música e emoção. No fim da atração, ocorreu grande comemoração porque a meta foi alcançada e todo o valor será entregue à ACD. Após Eliana, Sabrina Sato e Daniel comandarem a produção, Patrícia Bravanel chegou junto com Celso Portiolli para encerrar a produção. A filha do homem do baú relembrou do pai e falou um pouco da responsabilidade de substituí-lo. Isso é importante, né? Ela disse o seguinte, olha, quase que eu não vim. Eu pensei, eu ficar lá até o fim do programa, mas acho importante vir aqui para representar a família, né? Eu venho aqui para honrar o meu pai. Acho que ele está orgulhoso assistindo lá em casa, falou Patrícia ao chegar ao palco.
Eu tive algumas participações com a Hebe e com o seu pai no final, e foram momentos que me marcaram muito. Faz uma grande falta não tê-lo aqui. Quem falou isso foi o Celso Portiolli. Tá tudo tão difícil, tão esquisito, um tempo tão inusitado nas nossas vidas. Eu tenho a sensação que estamos vivendo um período pós-guerra. Depois que vem o luto, aí a gente percebe que vem aquela alegria, porque estamos ao vivo, e principalmente vivo, e com saúde. Depois tem a consequência pós-guerra. Gente, é desemprego, preço alto, crise social. É tanta coisa. Acho que esse ano está pior que o ano passado, pelo menos para mim. Está muito doido. Quem falou isso aqui foi a própria Patrícia Bravanel, a filha de um dos maiores apresentadores do mundo, não apenas do Brasil, e rico também. Quando ele, ainda comentando aqui sobre o que ela está falando, quando ele, Silvio Santos, teve força para vir e fazer o programa dele, acabou pegando Covid. Deu uma desanimada. Mas está tudo com a cabeça meio para o alto. Mas a gente tem que acreditar que tudo vai melhorar. Se Deus quiser, continuou ela. Quero dizer muito obrigada por toda a minha família, mas principalmente pelo meu pai. Estamos juntos com todo o coração construindo o futuro de tantas crianças e tantas famílias, acrescentou emocionada a Patrícia Bravanel. O programa terminou por volta de 00h45 e o valor total arrecadado na maratona do Teleton foi de 30 milhões e 400 mil. Foi isso mesmo? 30 milhões? Bom, mais de 30 milhões. Mas as pessoas podem continuar aí doando também para a ACD, tá bom? Eu faço questão de passar para você aqui. Mas antes vamos falar o seguinte. Nós estamos aqui representando também hoje, né, uma satisfação, mandar um grande abraço a todos aí da ACD aqui em São Paulo. Não vou citar os nomes porque eu vou lembrar só de 2, 3 e é injusto eu esquecer os outros. Né? Mas a todos aí da diretoria, o presidente da ACD Teleton, muito obrigado mesmo de coração e por confiar no Ligeirinho do Rádio também desde 2000 e alguma coisa, né, que vocês nos convidaram. Mas vamos lá. doeacd.org.br, tá bom? www.doeacd.org.br ou então acd.org.br. Colocando aí no Google ACD você já encontra meios para poder ajudar, qualquer valor, viu gente? Qualquer valor. Nós estamos aqui representando os veículos de comunicação, Rádio Integração FM São Paulo, operando em 87,5 FM. Também estamos aqui através do canal Estação Imprensa no YouTube, Rádio Estação Imprensa YouTube, Rádio do Ligeirinho Estação YouTube, aliás, canal YouTube é tanta coisa, né? Aqui no Facebook, Ligeirinho do Rádio, Instagram, TikTok e Quai, tá bom? Se eu esqueci algum, mas estamos aí nas principais plataformas, mas o principal é justamente aqui onde você está nos ouvindo, nos assistindo agora, que é o Facebook. Certinho, combinado? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês sejam muito felizes e que acredite que as coisas vão melhorar, e vão mesmo. Mas não fique dependendo só do governo, porque o governo, qualquer um deles, eles se preocupam muito, muito na prioridade. E a prioridade são eles próprios, todos eles, tá bom? Aqui não tem criação de político. Então tome muito cuidado com quem você anda, né? Se você tem representante aí na sua cidade, no seu bairro. E não esqueça, eles são tão sem vergonhas que antes, quando era um antes de um ano eleitoral, porque nós estamos aqui praticamente em novembro, dezembro, o ano que vem é ano de eleições, você sabia disso? É ano de eleições. E o que você lembra? O que eles fizeram? Você lembra qual deputado federal você votou? Você lembra qual senador você votou? Lembra qual deputado estadual você votou? Está na hora de você fazer uma lavagem, é ou não é? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência.